Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam contentes, alegres e felizes, seja na sua casa, seja na escola, seja aí na rua brincando com seus coleguinhas, não importa onde você esteja, o que importa é que o nosso querido amado amigo Jesus e o doce amado Espírito Santo estejam aí, fazendo companhia com você, que se os dois estiverem aí, pertinho, direcionando você ouvindo a voz do Espírito Santo, com certeza sua brincadeira, seu bate-papo com o colega, o seu momento aí de reflexão, de leitura da Bíblia, o seu momento de estar fazendo aí suas atividades, suas lições de casa ou na escola fazendo atividade, com certeza vai dar tudo certo. Bom, pessoal, hoje eu vou estar começando com vocês uma nova série bíblica, a série da vida de Davi, esse grande herói da Bíblia, depois de Jesus, que é o maior herói de todos da palavra de Deus, um dos heróis assim mais falados da Bíblia, né, que as pessoas mais comentam é Davi e Paulo, né? Davi foi o grande herói do Velho Testamento. E depois de Jesus, o grande herói do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, que mais para frente eu vou estar contando sobre a história da vida dele. Mas hoje nós vamos estar começando com a vida de Davi. E só que para falar sobre a vida de Davi, nós precisamos falar primeiro de um outro personagem que viveu antes dele, que teve assim, registrado na história os acontecimentos da vida dele. Então, essas duas primeiras lições nós vamos estar focados neste personagem. E aí, depois nós partimos efetivamente para falar da vida de Davi. Mas, para começar, eu queria perguntar para você. Você insiste em seguir aí o seu próprio caminho, fazer a sua vontade, fazer só aquilo que te dá na telha, que a gente fala, que dá na cabeça, fazendo as coisas da sua própria maneira? O problema de agir assim é que você nem sempre sabe o que é melhor para você, principalmente você que é criança. E a Bíblia fala sobre pessoas que pensaram que sabiam o que era melhor para elas. E será que Deus deixaria que elas seguissem seu próprio caminho, fazendo as coisas às suas próprias maneiras? Então vamos descobrir? Bom, era um fim de tarde, né? Sabe quando assim, o sol tá se pondo, né? Tá assim aquele céu avermelhado. E o profeta Samuel estava lá, indo para, né, a sua casa, estava chegando em casa. E quando ele está lá chegando na sua casa, que ele olha lá no horizonte, vinha pelo caminho um grupo de homens assim, andando a passos nervosos, né? Aqueles homens assim, autoridade. E aí Samuel prestou atenção, olhou, via que aqueles homens estavam vindo em sua direção e que eles eram os líderes das 12 tribos de Israel. E aí quando eles chegaram perto de Samuel, eles, né, saudaram o profeta e falaram assim: Samuel, nós estivemos conversando sobre o futuro da nossa nação. Na verdade, nós temos algumas preocupações. Os homens sabiam que Samuel estava ficando velho e que logo se despediria deles, ou seja, logo Samuel, né, ia falecer, porque ele já estava idoso, já fazia bastante tempo que ele estava como profeta e como juiz de Israel. E Samuel, ele tinha nomeado os seus 2 filhos juízes, mas os filhos de Samuel não eram como eles não eram temente a Deus, eles eram perversos e gananciosos e desonestos, e as pessoas não queriam que aqueles homens governassem sobre elas. E os 2 filhos de Samuel queriam fazer as coisas à sua própria maneira e não da maneira de Deus. Então, as pessoas não queriam que esses homens desonestos governassem sobre elas e fizeram um pedido para Samuel, que está aqui, ó, no capítulo de 1 Samuel, né? Livro de 1 Samuel, o capítulo 8
E o versículo 4. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram: eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. O povo pediu para Samuel que queria um rei, porque todas as nações circunvizinhas tinham um rei. Só que o povo de Israel não tinha um rei como liderança. Por quê? Quem era o rei de Israel? Deus, o Todo-Poderoso. Era ele quem governava. Através do profeta, do sacerdote, Deus falava com o povo. E o povo seguia as ordens de Deus e tudo corria bem. Só que agora o povo não queria mais Deus como rei. E aí Samuel ficou muito triste e fez o quê? Foi falar com Deus. Quando Samuel orou, falou para Deus, Deus falou bem assim: Samuel, não se preocupe, faça o que o povo está pedindo. Porque eles não estão rejeitando só você, Samuel, eles estão rejeitando a mim também. Porque por quanto tempo eu tenho guiado, cuidado desse povo? E agora eles estão sendo mal agradecidos e querem o rei? Dê para eles o rei que eles querem. Mas tem uma coisa, Samuel, adverte ao povo sobre o que o rei vai exigir deles, o que o rei vai fazer com eles. E aí Samuel, né, quando terminou de falar com Deus, foi lá e o povo estava lá esperando, ele foi e falou para o povo, né, ó. Tá aqui no capítulo 8 de 1 Samuel e o versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para seus carros e para seus cavaleiros, para que corra diante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, façam as suas armas de guerra e os apetrechos dos seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará a seus criados. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. E também os vossos criados e as vossas criadas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis para criado. E, olha só, Samuel falou tudo que o rei exigir deles. Então, naquele dia, quando você estiver passando por todo esse tipo de problema, clamareis por causa do vosso rei. Vocês vão falar: ah, Senhor, esse rei é muito mau, está nos castigando, está tomando as nossas terras, está levando as nossas filhas, está colocando nossos filhos na frente do campo de guerra para morrer, nós estamos ficando sem nossos filhos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, vocês que estão escolhendo, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, não vai adiantar mais vocês clamar a Deus. Por quê? Deus está sendo o rei de vocês. Vocês não querem mais, então não vai ter como reclamar. Aí eles não querem. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não mais haverá sobre nós, não, mas haverá sobre nós um rei. Não queremos saber, Samuel, a gente quer o rei. Nós queremos ficar como todos os povos, com o rei cuidando da gente. Samuel, tudo bem, se é o que vocês querem, então voltem para suas casas, que no momento certo Deus vai preparar um rei para vocês. E assim o povo fez. Foram cada um para a sua casa e Samuel foi orar ao Senhor novamente, né? Triste, falando: ô Senhor, o povo te rejeitou. O povo não quer mais saber do Senhor. Então, disse Samuel ao Senhor: dá ouvidos à sua voz e constitui. Quando Samuel orou, Deus falou para ele: dá ouvidos à sua voz, constituí-lhe reis. Então
Samuel disse ao povo de Israel: vá-se cada um para a sua cidade. Samuel despediu, foi orar para o povo. E enquanto isso, lá havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis. E este homem tinha um filho que o seu nome era Saul. Aí a Bíblia aqui, ó, no capítulo 9 de Samuel, e versículo 2 fala: tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía sobre todo o povo. E Quis, ele era o quê? Um criador de jumentas. Ele tinha assim um criame, né, de jumentas. Criava as jumentas para vender. E um pouco das suas jumentas fizeram o quê? Elas se perderam. E aí Quis chamou Saul e falou: Saul, pega um dos nossos servos e sai pelas estradas, pelos campos e vai à procura das nossas jumentas que se perderam. E Saul, como um filho obediente, pegou um servo e saiu procurando pelas jumentas. E aqui na Bíblia fala que ele ficou por 3 dias andando pelas montanhas, pelos vales, por toda a terra de Benjamim, de Efraim, e ele não achou as jumentas. E aí ele foi e falou para o seu servo: ó, vamos embora, né? Vamos voltar para casa para que o papai, né, não fique preocupado só com as jumentas. Nós não achamos as jumentas, então vamos voltar para casa, porque senão ele vai começar a ficar aflito por causa de nós. Mas o seu servo foi e falou para ele: olha, Saul, eis que nesta cidade há um homem de Deus, é homem honrado, e tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura não nos mostrará o caminho que devemos seguir? Vamos lá à casa do profeta, né? Nós estamos aqui já na cidade de Ramá, já tinha andado bastante. Quem sabe o profeta não vai falar pra gente aonde é que está as mulas do seu pai. E assim Saul fez. E quando Saul estava na entrada da cidade de Ramá, ele viu algumas moças lá tirando água do poço para levar para suas casas. Ela perguntou bem assim: porventura está na cidade o profeta de Deus, o homem de Deus, Samuel? Ela assim: olha, ele vai adiante de vocês. Como nós hoje teremos festa e precisa que ele abençoe a nossa festa para que nós demos continuidade, pode ir que vocês vão encontrar com eles. E quando Saul entra na cidade, com quem ele encontra de frente? Com Samuel. E ele pergunta: porventura o senhor sabe onde é que se encontra o profeta de Deus? Ele não sabia, que ele não conhecia Samuel. Ele falou bem assim: sou eu quem vos falo. Samuel pegou e falou para ele, né? E aí Samuel pegou e falou: não se preocupe com as jumentas do seu pai, porque elas já estão em casa, já retornaram para casa, né? E quantas jumentas, tá aqui, no capítulo 9, do versículo 20, e quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não se ocupes o seu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então Samuel pegou e falou para ele isso. Ele estranhou: mas o que você está querendo dizer? Aí Samuel falou: não se preocupe, a jumenta do seu pai já está em casa, você fica aqui que essa noite você vai participar da festa junto comigo. E ele não entendeu, porque Deus já tinha falado para Samuel que era aquele homem a quem Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel, Saul. E aí Samuel chamou ele para sua casa, e Saul estava cansado, né? Então ele foi para a casa do profeta. Quando foi à noite, na hora da festa, ele sentou junto com Samuel, e ali Samuel mandou que os empregados dele servissem para ele um bom bocado de comida. Aí depois ele foi dormir lá no outeiro, né, que era em cima, na casa de Samuel, no sobrado, para descansar. Quando deu no outro dia, de manhã cedinho, Samuel pegou, né, acordou ele acordou para ele poder voltar para casa. E quando ele estava já pronto para sair para sua casa, né, já no meio do caminho, junto com Samuel, Samuel pegou e falou para ele:
fala para o seu empregado ir adiante de ti, fica mais para trás, que eu vou te explicar agora o que Deus, a palavra que Deus tem para você. E aí Samuel foi e ungiu a Saul, rei de Israel. Ele derramou sobre a cabeça dele óleo, porque aquele era o ritual que Deus tinha falado para ele fazer, que era para ungir Saul como rei. Aí aqui, ó, no capítulo 9 e no versículo 27 está falando: e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera e te farei ouvir a palavra de Deus. Aí, capítulo 10, 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a idade? Partindo-te hoje de mim, acharás. Aí ele falou, ó, para você ter certeza de que o que eu estou te falando é da parte de Deus, que vai acontecer, que você vai ser rei de Israel, vai acontecer 3 coisas no caminho de você voltando para casa do seu pai. Primeiro, você vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, né, no termo de Benjamim, e esses homens vai falar para você que a jumenta que você foi buscar, já o teu pai achou. E depois, mais para frente, você vai encontrar, no Carvalho de Tabor, vai encontrar 3 homens. Um com 3 cabritos, outro com 3 bolos de pão e outro com odre de vinho. E te perguntarão como está, e te darão 2 pães que você vai tomar na mão. E depois você verá o outeiro de Deus, onde há uma guarnição de filisteus, que entrando ali na cidade encontrará um rancho de profetas, que desce do alto e traz diante de ti saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles profetizarão. E você vai profetizar junto com eles. Você vai ser tomado pelo Senhor e você vai profetizar junto com os profetas. E há de ser que quando esses sinais te virem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Então, do jeitinho que Samuel falou para ele, aconteceu. Então, depois disso tudo, Saul voltou para a sua casa. E quando ele já estava chegando em casa, o seu tio, né, veio topar com ele e falou: nossa, você demorou tanto, seu pai já achou os jumentos, onde é que você estava? Ah, eu estava lá junto com o profeta Samuel, lá na festa em Ramá. Você estava na festa? Então me fala, o que foi que o profeta falou para você? Ah, ele falou para mim como é que eu ia encontrar as jumentas do meu pai, que já estava em casa. Ele não contou que o profeta tinha ungido ele como rei. E aí, passado alguns dias, Samuel foi e mandou recado para todos os líderes de Israel, que era para eles virem, né? Convocou aqui, ó, no capítulo 10, o versículo 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, livrei vocês da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiram. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os males e trabalhos. E tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Então, Samuel falou: ó, Deus mandou falar para vocês que ele livrou vocês do Egito, livrou vocês de todos os inimigos. Nós vimos, né, a história lá desde Moisés, que o povo saiu do Egito, a entrada em Canaã, depois Josué, os juízes, quanto livramento Deus deu para o povo. O povo esqueceu tudo isso, queria agora andar pelos seus próprios caminhos, queria um rei. E aí Samuel advertiu eles mais uma vez: bom, vocês não querem mais Deus como rei, mas ele falou: coloca agora o líder de cada tribo aqui na minha frente, de todas as tribos. Fazendo isto, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou, pois, a tribo de Benjamim. Falou: vem cá você, líder da tribo de Benjamim. E tomou da família de Matis
e tomou a Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não achou. Ele falou bem assim, da família de Benjamim, cadê a família de Quis? Aonde está o filho de Quis, Saul? Eles procuraram Saul, cadê Saul? Aonde é que está Saul? Saul já ali demonstrava que mesmo ele sendo um homem que Deus tinha escolhido, ele viu, ele foi o quê? Covarde, ele se escondeu, mas o homem de Deus mostrou para ele, ó, ele tá escondido debaixo daquelas carroças ali. Quando foi olhar, Saul tava lá escondido debaixo das carroças de feno. E aí o povo trouxe ele sobre os ombros e disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem, tá aqui no versículo 22, e correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo, e ele era mais alto que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse, viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Então, o povo ali, eles escolheram Saul como rei. E foi também Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aquele cujo coração Deus tocou. Então, o povo ali, depois de ter escolhido ele como rei, eles fizeram o quê? Eles rejeitaram a Deus. Isso, crianças, acontece com a gente também, com todos nós seres humanos. Por quê? Nós, às vezes, Deus fala conosco, né? E a gente, né, através da mamãe, através do papai, nós queremos fazer... A mamãe fala, olha, não faz isso porque é errado. Não xinga, palavrão, que é feio. Não desobedece a professora, que é falta de respeito, falta de educação. Não bate no seu coleguinha. Não faça isso, não faça aquilo. Você, eu faço o que eu quiser, ninguém mandar em mim. Tem criança que fala assim. Então, tudo isso é o quê? É pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Assim como o povo de Israel estava afastado de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia que Ele tem por nós, mesmo assim como o povo de Israel, olha, o povo de Israel não queria mais Deus como rei deles. Eles preferiam do quê? Um rei humano, sendo que Deus era o rei deles. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, falou, então deixa eu escolher alguém para ser o rei deles. E Deus foi e escolheu Saul. Então, da mesma maneira, hoje Deus também, pelo seu infinito amor, apesar do nosso pecado, Ele nos enviou quem? O seu Filho Jesus, para ser o nosso Senhor e Salvador. Ele enviou o único que Ele tinha para a nossa salvação e remissão de nossos pecados. Nos remir de tudo aquilo que nós fazemos. Olha só, aqui em Romanos 5:8, fala bem assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sendo nós pecadores, Jesus morreu por nós na cruz. Por quê? Se Jesus não tivesse vindo, como é que nós, tendo o nosso coração cheio de pecado, assim como aquele povo, iríamos ter o nosso coração limpo? Porque é só através do sangue de Jesus, a partir do momento que você crê em Atos 16:31, fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, quando você crê que Jesus morreu na cruz, mas foi sepultado, mas depois de 3 dias ressuscitou, e ele não está nem na cruz e nem no túmulo, ele está vivo lá no céu, intercedendo por nós. Quando você crê nisso e você pede para ele entrar no seu coração, aquele coração que estava sujo, cheio de pecado, fica assim, ó, limpo. Porque em 1 João 7 fala que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a única maneira de nós termos o nosso coração limpo, todos os nossos pecados, aquele coração que estava sujo, ficar limpinho, assim, ó, é só através do sangue de Jesus. Então, essa é a maior prova de amor que Deus poderia dar para nós. Porque agora que nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos o quê? Direito a morar lá no céu, na cidade celestial, junto com Jesus. Mas eu só tenho como
ir morar lá no céu se eu crer que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Se eu não confessar com a minha boca que Ele é meu Senhor e Salvador, eu não tenho direito a ir morar no céu. E o nosso versículo de hoje, ó, tá falando sobre isso, ó. Efésios 5:17. O que tá falando lá, ó? Vamos ver? Não sejam insensatos, mas procurem comparecer, ó, compreender qual é a vontade do Senhor. O que quer dizer essa palavra? Não seja insensato. Insensato é uma pessoa que é o quê? Que ela não tem inteligência. É uma pessoa sem inteligência. Então Deus está falando, seja inteligente. Procurem compreender qual é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus para nós? Tá aqui, ó. Tá dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, aqui tá falando qual é a vontade de Deus para comigo. E qual é a vontade dele para comigo? Que eu deixe de pecar, que eu creia que Jesus é o meu Senhor e Salvador e que eu procure cada dia chegar o quê? A estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus. Mas para isso eu tenho que primeiro crer que Jesus morreu na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados, convidá-lo para morar dentro do meu coração e depois de eu fazer esse convite dele vir morar no meu coração, eu ter certeza que todos os dias eu vou ler a sua palavra para saber qual é a sua vontade para comigo e vou confessar os meus pecados para ele, para que ele possa me perdoar. Porque é só através de Jesus que eu tenho os meus pecados perdoados. Então é isso que nós aprendemos com essa parte, né, da história da vida de Davi hoje, que nós não devemos ser insensatos, ser tolos. Olha, já pensou, gente? Eu tendo Deus como meu rei, meu Senhor e meu Salvador, eu desprezar Deus para poder confiar no homem, no ser humano, sendo que é Deus que me dá vida, me dá saúde, me dá tudo, e eu deixo de confiar em Deus e vou confiar no homem. Foi o que o povo de Israel fez. Mas Deus, ó, através dessa história, ele está nos advertindo que nós devemos fazer a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que nós leiamos a sua palavra e que nós obedeçamos aquilo que ele quer para as nossas vidas. Então, eu agora vou fazer uma oração para que você aí do outro lado, que ainda não tenha Jesus dentro do seu coração, você peça para ele entrar no seu coração. E você que já tem Jesus no coração, que você peça para ele todos os dias te ajudar a fazer aquilo que é certo. Então vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pela sua grandiosa misericórdia para comigo. Agora, Senhor, que eu entro na tua presença para te agradecer pelo presente maravilhoso que o Senhor me deu, o seu único filho Jesus, para morrer ali naquela cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho pensamentos, tenho atitudes, falo coisas que não são do seu agrado. E eu te peço, Senhor, venha morar no meu coração, venha ser meu Senhor e Salvador e me ajude a fazer aquilo que é certo. Perdoa os meus pecados, porque eu tenho o desejo de um dia morar no céu contigo. Então me ajude, papai, a não esquecer de ler a tua palavra, para saber o que o Senhor quer de mim e também de falar contigo todos os dias para confessar aquilo de errado que eu tenho feito. Senhor, eu já tenho o Senhor no meu coração, então me ajude a não ser insensato e a compreender qual é a sua vontade para mim. Por isso te agradeço, em nome de Jesus, amém. Ó, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês. Ela é bem legal, que fala sobre isso, ó. Vai comigo, meu Senhor, meu amparo e minha luz. Eu não quero nunca, nunca afastar-me de Jesus. Se problemas eu tiver e momentos de temor, vou feliz ao lar celeste. Vai comigo, meu Senhor. Então, se você
tá com o Senhor do seu lado, todo momento de aflição, todo momento de tristeza que você tiver, ele vai estar do seu lado. Você não pode nunca se afastar dele e fazer aquilo que é certo, fazer a vontade de Deus. Bom, turminha, essa foi a nossa primeira lição, né? Nosso primeiro encontro, falando sobre a vida de Davi. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal aí, Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Um beijo e tchau!